só Jesus. Provérbios 21 e 31. Quem achou e pode dizer amém? Amém. Depois liga aquele teclado. Liga ele para cá. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Quem diz amém? Meu Deus e meu Pai, te louvamos pela leitura da tua palavra. Fala conosco, nos ajude, nos dê graça, nos dê paz. Visita o teu povo nesta noite. Tu conheces a necessidade da tua igreja. Eles estão aqui para ser alimentados da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, está conosco os irmãos ali da Serra. Uma parte dos irmãos da Serra. A igreja está feliz, digam amém. Graças a Deus. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o cristão e uma vida vitoriosa. Diga comigo, o cristão e uma vida vitoriosa. Nós sabemos, meus irmãos, que o cristão, ele vive as mais tremendas lutas e sofrimentos, guerras espirituais, guerras físicas. E muitas das vezes nós falamos na igreja sobre diversos assuntos e pouco nós falamos sobre a vitória na vida do crente. Às vezes parece que o crente nasceu para viver um evangelho só de sofrimento, porque Jesus sofreu na cruz. É como que nós aceitamos viver só no sofrimento. Mas ser cristão já é ser vitorioso pela fé. Ser cristão não é viver um martírio, é você ser provado, é você passar por lutas, é verdade. Mas aqui nesta terra, antes do céu, o cristão também deve lutar para ter vitória. Jesus, ele venceu aqui. Ele venceu Satanás, ele venceu os fariseus, ele venceu a idolatria. De tudo foi tentado aqui, mas teve vitória. Então Jesus, ele não só venceu quando ele foi assunto ao céu, ele venceu aqui também. E se ele venceu aqui, meus irmãos, se ele venceu aqui, minhas irmãs, nós também temos a bondade de Deus de vencer aqui, como uma introdução da nossa maior vitória, que é o céu. Então na Bíblia nós temos alguns textos bíblicos que confirmam realmente que o cristão aqui passa por luta, como em Tiago capítulo 1, vamos abrir a Bíblia, versículo 2 e 3, fala que nós realmente estamos aqui e sofremos. Tiago, eu estou falando sobre o cristão e uma vida vitoriosa. Tiago capítulo 1, versículo
de número 2, diz assim: meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em várias. Essa tentação aqui, deixa eu explicar aqui um negócio. A Bíblia trata provação como tentação, e às vezes a Bíblia trata tentação como tentação mesmo. Só que esta tentação aqui na Bíblia, nesse texto aqui, nesse contexto, é uma provação. Porque Deus, ele não tenta ninguém para o mal, mas o diabo tenta. Jó foi tentado e provado ao mesmo tempo, foi as duas coisas. Mas Deus não tenta. Então aqui, esta tentação aqui é uma provação. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, sabendo que a prova da vossa fé obra, ou seja, gera, cria experiência que nos dará uma vida de paciência. Essa paciência aqui é a paciência de suportar as lutas aqui nesta terra, que é gerada pela fé, que é uma provação que o crente passa muitas das vezes na sua vida. Quem diz amém, meus irmãos? Então há textos bíblicos que confirmam realmente que nós passamos por provações aqui. E no Salmo de número 22, verso de número 24, Salmo 22 e 24 vai falar também disso aqui. Salmos glória seja dada a Deus. 22, versículo 24 diz: porque não desprezou nem abandonou a aflição de quem? Nem escondeu dele o seu. Antes, quando ele clamou, o crente, ele está aqui, ele é tentado como provação aqui, mas ele não está só e nem abandonado pelo Senhor, e a oração dele é ouvida por Deus. É isso que nos dá força, é isso que nos anima, é isso que nos faz entender esta luta e provação que passamos aqui. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, também confirma que temos lutas na terra. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, neste tempo aqui que nós estamos vivendo, é um tempo de luta. Sim ou não, meus irmãos? É um tempo de prova, sim ou não, meus irmãos? Mas nada se compara com o que está nos esperando depois do que existe aqui. É muito mais valioso do que as lutas daqui. Jesus, ele nos confirmou. Às vezes, meus irmãos, eu fico preocupado quando nós pregamos, eu digo nós porque às vezes eu também falo, para as pessoas que estão aceitando Jesus: venha, sua vida vai mudar, e a gente só vai explicar como é que vai mudar depois que a pessoa está na igreja e vem para o discipulado, não é? Mas a pessoa vem pensando assim: eu sofro aqui, não vou sofrer lá dentro da igreja. Mas Jesus falou que ser crente
é viver em aflição. Veja aí, 16 de João, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. João. Agora é bom a gente ler esse texto aqui para a gente não falar errado, né? Tem gente que diz assim: está escrito, no mundo não tereis aflições. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Vamos ver se tem isso na Bíblia. Versículo 33. 16 de João, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais o quê? Ou seja, fique tranquilo em mim, disse Jesus. Tenha paz em mim. Por que, Jesus? No mundo tereis o que, meus irmãos? Mas tende, eu venci. A outra parte não tem. Tem? Não tem. Mas se ele venceu e nós estamos tendo paz nele, então, porque ele venceu, a nossa fé nos leva a entender que vamos vencer também, porque a nossa paz é nele e ele está em nós e nós nele. Amém, meus irmãos? Agora, dizer que o versículo está dizendo que tem, não tem não. É para aqui. Então é isso aqui. Então Jesus, ele afirma: olha, vocês são crentes, vocês me servem, eu criei o céu e a terra, mas vocês vão passar aflições. Mas não é porque Jesus disse que nós vamos passar aflições que a gente vai ficar assim: eu vou ver aflito. Não. Nós temos que lutar para ter vitória, para entender que a vontade de Deus é que sejamos vitoriosos. Em primeiro lugar, nós devemos sempre entender que antes da vitória vem a guerra. Ser crente é estar em quê, meus irmãos? Em uma guerra. É guerra contra o mundo, é guerra contra a carne, é guerra contra o diabo, e às vezes é guerra até dentro da igreja, que não era para ter, mas tem, né? É guerra. Aceitou Jesus, está listado. Serviu a Deus, está listado. Veja o que aconteceu com Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 14. Quem pode ler? Juízes 6, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Leia mais um. Não te enviei eu? Leia mais um pouco para frente, por favor. Lê mais um versículo. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Amém? Lá na frente ele vai dizer: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio esse mal? Então, é uma contradição. Às vezes parece uma contradição, e o mundo às vezes nos vem para cima da gente. Você não é crente? Você não serve a Deus? Por que você está desempregado? Por que você está doente? Às vezes nós somos confrontados por isso aqui. Deus tinha um propósito maior na vida de Gideão, com Gideão? Tinha, mas primeiro ele teve que passar pela guerra. Versículo 13, né? Leia, por favor. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu,
se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, para agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então, às vezes o crente, antes dele ser crente, às vezes ele tinha um bar, e nesse bar ele lucrava 1.000 por dia. Às vezes, antes de ser crente, ele tinha tanta coisa. Aí quando ele aceita Jesus, tudo cai. Aí ele vai vender bombom no terminal. Aí os amigos dizem assim: mas tu não é crente? Oxe, tu disse que ia mudar de vida, tu até pior. Porque ser crente é estar em uma guerra. A diferença é que no mundo, o cara, acontece isso com ele, ele dá um tiro na cabeça. Na presença de Deus é diferente. É ele pensando em desistir e o Espírito Santo levantando ele, erguendo ele e dizendo: eu estou com você. Você não está só. Ah, mas está aparecendo aí uns pastores se suicidando porque perdeu a fé e a esperança. Por um momento ele desviou e o diabo entrou. Mas crente fiel, ele diz: olha, Satanás, eu estou provado, mas morrer eu não morro. Eu estou provado, mas me matar eu não me mato. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou na guerra, mas eu estou na presença do Senhor. Para o cristão ter uma vida de vitória, meus irmãos, é necessário, primeiro, ele ter fé. Vamos para Hebreus capítulo 11. O primeiro passo para termos uma vida de vitória é ter fé. Mas será se tem crente na igreja que duvida das coisas de Deus? Tem. Infelizmente acontece de ter. Hebreus 11 diz: ora, a fé é o quê? De quê, meus irmãos? E aí ele vai dar testemunho, porque a fé, ela é ativada, e o que ativa a fé, muitas das vezes é um testemunho. Porque por ela os antigos alcançaram. Porque por ela os antigos alcançaram o que, meus irmãos? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram. Esses mundos aqui no grego é cosmos. Aqui está falando da criação até dos planetas, do espaço, e assim vai, que é outro tema para outro estudo. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, a fé, ela é a pedra fundamental do crente vitorioso. O que é uma pedra fundamental? O que é um alicerce? É o que dá sustentação. Mas tem crente que às vezes está como Pedro. Está como Pedro. Jesus diz: pisa na água. Ele pisa e firma o pé. Vem, aí ele vai. O problema não é pisar na água. O problema é quando você vai. Porque pisar na água é: aceitei Jesus, sou crente. Agora entrar no caminho, que você olha para um lado e para o outro, porque quando você pisa na água, você entrou na guerra. A gente fala muito nesse texto para tratar de milagre, mas esse texto fala também de salvação, de firmeza na fé, de vida com Deus. O negócio é que quando você pisa na água, você está olhando para Jesus, tá, mas aí o vento sopra. O problema não é Jesus estar na água,
e nem você está firme na água. O problema é quando o vento sopra, que é só quando o vento sopra que a gente vê quem é quem. Pedro olhando para Jesus, tem gente que diz assim, ele desviou o olhar. Ele sentiu o vento, ele sentiu a tempestade, e aí o negócio não foi ali, foi aqui. Porque tem crente que mesmo olhando para Jesus, ele cai. Por quê? Porque o problema não está no exterior, está no interior. Ele começou a duvidar aqui. Só que falar de Pedro afundando é muito bom. Agora, o crente às vezes ele pode afundar em meio à aflição, mas quando ele pede socorro a Jesus, Senhor, aí entra a misericórdia de Deus. Falar da misericórdia também é interessante, mas o mais interessante que ninguém não fala é que o Pedro voltou. E como é que ele voltou para o barco? Nadando não foi, ele voltou caminhando. O que vale é você continuar caminhando com Jesus por cima das águas, firmado na fé. Tenha fé e você vai vencer as aflições. Então a fé é o firme fundar. Deus lhe chamou para uma vida de vitória, mas você tem que estar firmado. É por isso que crente sem firmeza não vai para lugar nenhum. Crente tem que estar firme. Paulo disse, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então o primeiro passo para uma vida de vitória é fé. E esta fé é que nos faz vencer o mundo. Abra aí a Bíblia para você ler junto com os irmãos. 1 de João capítulo, nem eu mesmo não entendo o que eu escrevo, 5 versículo 4, vamos ver se é isso mesmo. 1 de João, é isso mesmo. Vamos todos ler, porque esse versículo é muito bom, muito interessante. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o que, meus irmãos? E a vitória que vence o mundo é o que? E a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Só vence o mundo quem está firmado no alicerce da fé. Esta fé aqui é a fé salvífica, é a fé firme em Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o quê? Nascido, novo nascimento, tem que nascer de novo. Você quer ter uma vida de vitória? Tem que nascer de novo. Porque todo aquele que é nascido de novo em Cristo, ele tem fé e ele é firme na fé. Ninguém vence o mundo jejuando só. Ninguém vence o mundo dando uma de super crente. Se vence o mundo com uma vida de fé em Cristo Jesus. Porque de vez em quando aparece um super crente na igreja e é só a conta para ele cair. Porque todo super crente julga, e ele quer aplicar na vida do outro aquilo que nem mesmo ele suporta. Não, crente firme que vence o mundo, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece que ele não é nada, ele reconhece que ele é pó e cinza, e ele diz, me socorre, Senhor, mas ele continua com fé no Senhor. Depois nós precisamos, quem tem fé vence o diabo. Mateus, anote aí, capítulo 15, versículo 28. Vence a carne. Mateus 26, 41.
Vence o diabo, quem tem fé, Mateus 15, 28. Vence a carne, Mateus 26, 41. O segundo passo para o cristão ter uma vida vitoriosa é ele confiar no Senhor. Leia aí, por favor, Salmo 37, verso 3. Salmo de número 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Veja como Deus quer que tenhamos vitória aqui. Confia no Senhor, faz o bem e habita onde? Habita onde? Na terra. Na terra. É aí onde muitas das vezes a gente fica para trás com outras igrejas, porque o cara distorce tudo para arrancar dinheiro e o povo vive bem, porque exerce uma fé. E tem crente que às vezes ele vive nos médicos e só falta para Jesus curar ele confiança. É só confiar. Tem coisa não, tem coisa que Jesus quer que você passe pela mão do homem mesmo. Mas tem coisa, tem crente que vive endividado porque se atrapalhou. Mas Jesus não é misericordioso? Se você crê, você vê a glória de Deus. Existe uma linha, porque diz assim: eu sirvo a Deus. Mas na hora de dizer assim, eu sirvo a Deus e eu creio que Ele vai fazer, aí vem a dúvida: será se Deus está comigo mesmo? Será se a palavra de Deus? E crente só prospera na vida não é com profecia, não, é com a palavra. Crente tem vitória. Tem crente, irmão, que não chora uma lágrima com a palavra, mas se o caba levanta daqui e vem aqui, o caba derrama. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós estamos dando mais vazão à parte espiritual, que está ligada à humana, do que à essência, que é intocável pelas coisas humanas. Desprezar a profecia, a revelação, nunca. Mas andar, crente se alimenta disso aqui, ó. Um dia uma mulher ligou para mim lá no estado que eu estava e disse assim: o senhor quer quanto para o senhor orar por mim, entregar a profecia pelo zap? Eu digo: nem R$1, porque eu não sou profeta de Baal. Tome vergonha e vai ler a Bíblia. A que ponto nós chegamos? Opa, agora virou doutrina mesmo, né? O senhor liga para mim, manda um zap para mim, que aí o senhor me dá tanto, eu lhe dou tanto, eu lhe digo, eu não quero ficar leproso igual Geazi, não. E nós estamos invertendo. Você quer ver o que eu estou falando é verdade? Salmo 1, abra a Bíblia. Salmo de número 1. Versículo 2: antes o seu prazer é na profecia, é assim que está aí? Antes o seu prazer é na revelação, é assim que está aí? É em quê? E a lei do Senhor é o quê? Não é a palavra? Antes o seu prazer é? E nela, e na sua lei medita de dia? E na sua lei medita de dia? Quando um crente que come Bíblia vier receber uma palavra profética, ele vai dizer: é só confirmação da palavra, porque eu já como a palavra, eu já vivo pela palavra, eu já tenho firmeza na palavra.
Versículo 3, verso 3: porque será como a árvore plantada ao ribeiro a qual dá o que dá fruto a crente vitorioso é a palavra. Lá onde eu estava, o povo ia para a Trindade, lá tem uma Trindade, para uns rezadores. Mas tinha outros que iam para Anápolis, para a casa de uma velhinha, que revelava até o número da identidade, se chegar na porta. É romaria do mesmo jeito, a diferença é que é para o cão aqui e o outro lá é para a idolatria de crente de cá. Eu vou lá porque eu preciso prosperar e eu tenho que levar minha carteira de trabalho. E quantas vezes eu preguei em igreja que numa mesa dessa tinha até passaporte? Pois será como a árvore plantada como ribeiro, ou seja, depois o qual dá o seu na estação, ainda tem tempo ainda para dar fruto. Quem anda na palavra entende que a vitória vem, mas não é no meu tempo e nem no seu tempo não, é no tempo de Deus, é quando Ele quer. Vamos mais, Bíblia. E cujas folhas não caem, ou seja, Ele não desvia por qualquer coisa. E tudo quanto fizer, prosperará. Às vezes eu fico observando, querendo dizer assim: Deus falou comigo hoje. E aí, irmão, a palavra foi boa? Não, o profeta levantou. Ué. Diga comigo, vamos amadurecer na fé. Quem diz amém? Amém. Já observou que tem culto que se não tiver um repré, ninguém dá um glória? Está apertando, tá? Tem culto, irmão, que se não tiver um rio em frai, mas tem a palavra, uai. Pode não ter manto, pode não ter língua, pode não ter nem língua, irmão, mas se tiver a palavra, o culto foi completo, porque Jesus está na igreja, na sua palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Isso é maturidade na fé. Paulo, ele disse: eu prefiro um culto com profecia, e ali é palavra, do que 1000 cultos. Tem um negócio, às vezes acontece de estar na igreja um silêncio, 3, 4, 5 falando língua e ninguém entende nada. Se não há interpretação, não é língua, ou é língua pessoal para edificação própria, ou é movimento, porque o Espírito Santo ele não é Deus de confusão. A igreja, ela é pautada na palavra. Com palavra a igreja anda, com palavra tem salvação, com palavra tem santidade, com palavra na igreja. Quem diz amém, meus irmãos? Não é porque eu sou do manto que eu aceito tudo também não, viu? Quem diz amém de novo? Tem gente que se engana comigo, né? O negócio é meio complicado, mas é bom a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja, e não aquilo que esperam que a gente seja. Então é necessário que haja um equilíbrio na casa do Senhor. Porém, existem algumas questões, e eu já começo a encerrar para nós tratarmos de um assunto, que são necessárias, porque para Deus nos dar vitória, porque Deus ele não é o diabo. A diferença entre Deus e o diabo é que o diabo lhe dá se ele preparar para você se arrebentar e se afundar. Deus não. Deus ele lhe prepara.
Deus, Ele lhe molda. Por isso nós somos chamados de vasos, porque vaso é moldado. Você está na prova, Deus vai lhe dar vitória, mas essa prova aí, sabe o que é? É você estar na roda de Deus. Diz que Ele pega o barro, põe na roda e aqui embaixo, ó, e vai modelando. Daqui a pouco ele encontra um carocinho, que tem hora que aparecem uns caroços no crente, né? Tem crente que é caroçudo até demais, mas tem outros que o caroço é menos. Aí ele dá uma paradinha, tira um carocinho e... Jesus está doendo, estou lhe preparando. Jesus, eu não estou entendendo, estou lhe preparando. Jesus, eu me quebrei, eu jogo água, lhe amasso, lhe faço de novo, mas eu te dou vitória. Então há um preparo, meus irmãos, e às vezes, para que tenhamos vitória, é necessário passar por alguns passos, e o primeiro passo para a vitória é a renúncia. Tem que haver renúncia. Veja aí Mateus capítulo 16, versículo 24. Quem pode ler? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renunciarei às mesmas, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém, meus irmãos? Mateus 16 e 24. Aquele que vem após mim, negue-se a... Você quer ter vitória? Quer ter uma vida vitoriosa? Nós queremos, eu quero, então vamos renunciar. Porque Deus não dá nada assim de mão beijada. Tudo tem um preço. E o primeiro passo é a renúncia. E às vezes essa renúncia passa por coisas e ocasiões que nós mesmos gostamos. Às vezes a renúncia é uma amizade. Porque tem coisa que atrapalha a vitória na vida do crente. Às vezes é um objeto, às vezes é uma renúncia interior. Veja, quando se trata de renunciar às amizades, veja Êxodo capítulo 23, versículo 2. Êxodo capítulo 23, versículo de número 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem depois numa demanda, inclinando-te para a maioria, para tecer o direito. Veja que às vezes o crente tem que renunciar até ao seu próprio direito. Tem crente, irmão, que ele anda com a maré. Se a maré pende para um lado, ele vai junto. Interessante que a Bíblia tem tudo. Não ande com a multidão. Porque nem sempre o time maior é o time que vai ganhar. Crente que tem que aprender a renunciar. Às vezes o crente não recebe uma bênção por causa de outra pessoa. Às vezes o cara está afundando, a mulher está afundando, a amiga está afundando, ele quer, pule desse barco. Ter uma vida vitoriosa é renunciar até a amizades. Se eu tenho um amigo, eu tinha muitos amigos antes desses movimentos lá em Juazeiro. Depois desses movimentos aí tem cabo aí que eu mal dou a paz do Senhor. Ai, irmão, opa, vem cá. Eu vou ficar perto de rebelde? Eu vou ficar perto de quem fala mal do meu pastor?
Eu estou doido? Para eu bichar também? Porque bicha também, irmão. É uma multidão, nós vamos ganhar. Venha para o movimento. Deus me livre. Um dia foi feito um movimento lá numa cidade em Pernambuco, onde eu trabalhei. Disseram assim: fica com a gente que a gente lhe consagra. Eu digo: pode consagrar o diabo, eu mesmo não. Mas rapaz, o homem, eu digo, o homem quem cuida é Deus. Eu vou ficar do lado da Bíblia. Não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Vai tu com tu. E era multidão mesmo. Se arrebentou tudinho. Eu caí fora, eu fiquei na benção. Fui para o diaconato, aí disseram assim: você podia ter ido para o presbitério. Eu digo: vocês estão bichados, arrebentados, ainda estão gritando. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Irmão, você quer ter uma vida de vitória? Se afaste de murmurador, se afaste de quem se levanta contra os homens de Deus. 1 Coríntios 15 e 33. E tem uns que são terríveis, dão uma de coitadinho. É porque fizeram uma injustiça comigo. Saia perto desse povo, irmão, porque a sua vitória depende de você, não é dos outros. Deus quer abençoar você, e às vezes o empecilho está em sua casa, está do seu lado, e Deus quer lhe dar vitória. 15 e 33, quem achou? 1 Coríntios 15 e 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más? Se você só anda perto de um amigo que fala mal do ministério, só fala mal do pastor, você vai ficar irritado, influenciado. É por isso que grupinho dentro de igreja não deve existir, porque grupinho é danado para arrebentar a obra do Senhor. Panela, por isso que Eliseu jogou logo farinha na panela, porque a palavra sara. Aí eu sou amigo de fulano no mundo, o cara fala de 10 palavras, ele fala 10 palavrão, e o crente está do lado dele. Mas é meu amigo, então vai para o ínfa, você e ele. Seja amigo de crente de verdade, que não fala de seu pastor, que está preocupado com o crescimento da obra. Fique firme naquilo que está na palavra. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, mas o sangue de Jesus ainda tem poder na sua casa. Pense na sua vitória, naquilo que Deus tem para você. Você quer ter vitória? Se afaste desse tipo de coisas. Por quê? Porque sempre vai existir também o espírito da falsidade. O cara ele joga no fogo, cai fora e ele deixa lá. Diz: eu não, foi fulano que disse, estou fora. Veja aí, está na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu, porque somos membros um dos outros. Membros um dos outros. Agora vamos ler Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos 16, para nós começar a encerrar. E rogo-vos, irmãos, aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu império, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Não! Você é a mulher de Deus, Deus tem uma chamada na sua. Eles começam assim. Eles nunca começam pá! Eles começam rodeando. Você é homem de Deus, você, olha, irmão, você devia estar num lugarzinho melhor. Aí vai embrumando.
Aí começa com maldade, aí vem a falsidade. Aí você perde a vitória que Deus tem para a tua vida. Aí você sai do propósito de Deus, porque você se envolveu. Tanta gente boa que tem aí, que se envolveu e está bichado e perdeu. Veja aí Provérbios capítulo 11, versículo 3, toda a igreja, para nós encerrar. Eu vou ler com a igreja. Provérbios capítulo 11. Fernando já deixa pronto aí Salmo 119, verso 163. Salmo 119, verso 163. Provérbios, vamos ler a igreja comigo, Provérbios 11, versículo 3. Acharam? Digam amém. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a injustiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Verso de número 8. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu. O justo é libertado, tem vitória. Agora o ímpio, porque o ímpio, a gente bota o ímpio como do mundo. Você sabe o que é ímpio? Ímpio é crente apostata. Ímpio não é pecar quem não é crente, não. Assim, ali está cheio de ímpio, tá? Não, ali está cheio de pecador. Ímpio está até dentro da igreja, mas está apostata, não crê, não acredita. O hipócrita com sua boca danifica o seu próximo, verso 9. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Verso de número 12. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Ou seja, você quer ter vitória? Fica no lugar da bênção. Leia aí Salmo 119, verso 63. 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Abomino. Detesto a mentira, porém amo a tua lei. Porque, irmão, quando você está próximo de alguém que é ímpio, que perdeu a fé, 163 não tem. 119, verso 163. É isso mesmo. Entendeu agora, irmãs? 119, verso 163. Ele diz: abomino, na minha versão diz: abomino e aborreço a falsidade. Amo a tua lei. Não, rapaz, você é meu. E lhe afundando. Lhe abraça, mas não lhe suporta. Você sabia que tem gente que não lhe suporta e ele só lhe atura porque não pode lhe jogar fora? Não era para ter isso dentro da igreja não, mas tem. Mas sabe qual é o segredo? Fique calado em oração e seja aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia, aleluia. Porque um dia a máscara cai, irmão.
Um dia a máscara cai. E Deus mostra: fique no teu lugar. Saul disse para Davi: você não tem capacidade porque você é menino. Davi disse: eu não preciso provar nada para você, porque eu sou crente vitorioso. Eu já matei leão e já matei urso, e agora eu vou pegar aqui uma funda. Uma funda? Nós estamos acostumados aqui é com espada. Quem é vitorioso não precisa de espada de falsidade. Ele fica firme na palavra, na simplicidade do evangelho. O crente vitorioso, irmão, ele não se aparece. Às vezes ele está lá no ribeiro, cuidando das ovelhas, das coisas de Deus. Ele não tem uma espada, ele não tem uma armadura, mas tem o Espírito de Deus de olho nele lá, e dizendo: Saul, você está indo pelo caminho errado. Eu já tenho outro para colocar em teu lugar, e quando eu colocar, vai ser surpresa em Israel. E aí Deus se encarrega de fazer. Deus vai fazer por você. Deus vai fazer por você. Tem vitória chegando para a tua casa, tem vitória chegando para a tua família. Envergonhado não vai ser você, vai ser outro, porque foi Deus que te chamou. Saul não acreditou nele, e agora ele chega diante do inimigo. O inimigo olhou e disse: quer dizer que Israel não tem mais não, agora fica mandando menino? Podem até te chamar de menino, mas o importante é a confiança que Deus tem em você. E não se preocupe com a armadura de Saul não, porque você vai vencer com as armas que Deus lhe deu. É com a sua simplicidade. É do jeito que você canta simples mesmo. É do jeito que você prega simples mesmo. É do jeito que você ora. Você pode não ter um cargo aqui dentro, mas Deus está lhe vendo. Deus está te contemplando. Deus te viu. E eu vim aqui nesta noite porque à tarde Deus falou comigo que precisava falar com alguém que está chegando o tempo de vitória para crente aqui. Deus vai te dar uma vida de vitória. O choro vai acabar e você vai trazer banquete, porque Deus é contigo. Não tem homem mais não, Israel. Aí Davi, na simplicidade dele, ruivo, franzino, puxou a baladeira. Aleluia. Aleluia. Puxou a baladeira. Oh glória. Porque Deus usa na simplicidade. Aquelas experiências que você teve com Deus, que só você e Deus sabe, aquilo ali que vai lhe dar vitória, irmão. Aleluia. Ele puxou, ele disse: agora pronto, virei cachorro para ser tocado fora com pau. Mas pau na mão de crente cheio do Espírito Santo é mais forte do que a metralhadora. Alguém está medindo você pelo tamanho da tua arma, da tua fé. Para de olhar para que os outros pensam de você. Para com esse teu complexo de inferioridade e se levanta como um gigante na terra, porque Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Cadê os chamados de Deus aqui nessa doutrina? Urimicama, narabacheia. Aleluia. Pode muitos não estar recebendo, eu não estou nem aí. Eu vim pregar para quem está precisando. Eu vim falar um assunto, mas Jesus me deu nessa tarde e foi vitória. É vitória mesmo. É vitória mesmo. É vitória mesmo. Come, bebe, te alimenta. O caminho é longo, mas Deus vai te erguer. Deus vai te levantar. Vai passar. Esse vento vai passar. Esse vento vai passar. Esse vento vai passar. E Deus vai te levantar. Davi pegou a funda
e levantou, você vai erguer também. E começou a girar. A tua vida vai dar uma girada. Vai, não te preocupa com o falso, não te preocupa com o mentiroso, não te preocupa com o caluniador, não te preocupa, porque quem tem Deus tem Deus. Quem tem Deus tem Deus. Tá para nação macho, pode ser no púlpito ou embaixo ou no meio da igreja, que vai barrar a chamada que Deus tem na tua vida. Ei mulher, o que é teu é teu. Ei obreiro, o que é teu é teu. Ei adolescente, o que é teu é teu. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Pode fazer bico, cara feia, não tenha medo, foi Deus que te chamou. Decantui remandagadarabaxai. A vitória que Deus tem para crente aqui não é com mais do que 300 não, é 300 só, mas 300 com buzina, é com cântaro, é com fogo, cheio do Espírito de Deus. Crente vitorioso é cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a nossa maior vitória? Jesus. Quer ter vitória na vida? Continue firme em Jesus. Não olhe para mim não, porque eu sou cheio de falha. Não olhe para os nossos homens de Deus que somos falha. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Olha para Ele. Ele é o teu socorro, Ele é a tua esperança, Ele, o que mais importa é o céu que Ele tem para nos dar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus, ó meu doce Rei, Jesus. Jesus, sempre o louvo de coração, teu nome. Quem diz amém? Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, nesta noite, pela tua palavra, meu Deus, pelos teus filhos, ó Pai, que abriram o coração, meu Senhor, para compreender, para entender, meu Deus, o real propósito da tua obra. Toma cada um de nós em tuas mãos, toma o teu filho, o anjo da igreja, abençoa o pastor Francisco, ó Deus, pastor Valdomiro Pereira, meu Deus, toda a mesa diretora da tua igreja em Juazeiro, na convenção no estado da Bahia, meu Deus, em nome de Jesus, também apresentamos a ti, ó Pai, os pedidos de oração que foram apresentados nessa noite, Senhor. Invade ali aquela UTI, naquele hospital, meu Deus, e dá vida àquele homem, Senhor, restaura a saúde dele. Deus abençoa a tua igreja no campo de Carnaíba, Juazeiro, toda essa região, meu Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, Jesus, glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Todos dizem: certamente me seguirão e habitarei por longe. Amém. Amanhã